Amados de todo o Brasil e de todo o planeta, saúdo a todos e quero dizer que hoje eu fui inquietado para trazer esse tema para todos em todo o Brasil, pedindo desde já aos amados que busquemos orar pelo nosso país, orar pelas autoridades, conforme diz a palavra de Deus, principalmente pelos os três poderes, para que eles venham despertar e trabalhar harmonicamente, como diz a Constituição do nosso país. Porque cada dia está ficando mais difícil de viver no Brasil, mais difícil de compreender o que está acontecendo. E eu quero, nesta mensagem, que não é um culto, mas é uma mensagem, trazer um tema que diz o seguinte, né? Ai daquele que cria leis injustas para o povo. O subtema diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, está em Gálatas 6, 7. Mas nós vamos ler cada uma dessas. Então, como sempre a gente começa com oração, eu quero que você me acompanhe nessa oração. Maravilhoso Deus de bondade e de infinita misericórdia, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor interceda, Senhor, que o Senhor estenda as vossas mãos poderosas sobre o nosso país, sobre os três poderes do nosso país, os três poderes, tais como o executivo, o legislativo e o judiciário. Ó Pai, que amanhã estão decidindo sobre a tua obra, sobre, Senhor, as igrejas, se devem permanecer abertas ou permanecer fechadas, que ponto chegamos onde aqueles que estão desesperados, que estão cansados e oprimidos, como diz a tua palavra, vinde a mim, vós que estás cansado, oprimido e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Já não é mais permitido ir à casa do Senhor aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Uns do Supremo diz que pode, que deve, outros do Supremo diz que não. E amanhã o colegiado vai decidir se pode ou não. Quando a Constituição Federal do nosso país, no seu artigo 5º, diz que nós temos o direito a cultos, plena liberdade de culto em nosso país, porque somos um país laico. E porque agora o Supremo decide se vai ou não, quer dizer, se a Constituição vale ou não vale. Então é para isso que nós estamos clamando aos irmãos, clamando a misericórdia de Deus, para que venha trazer entendimento para a mente desses poderes, para saber que nós temos liberdade de culto. O nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que a gente deve falar e não se calar. Mesmo que os homens se calem, as pedras clamarão. Amém? Então diz a palavra de Deus aqui, em Isaías 10, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem lei de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia do castigo, da calamidade que vem de longe, essa calamidade, a quem recorrei para obter socorro, e onde deixarei a vossa glória. Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele, de Deus, continua ainda estendida. Então, eu quero fazer um apelo aqui às autoridades do nosso país, os três poderes, conforme diz a palavra aqui em Isaías, no capítulo 10, que vai de 1 a 4, como lemos, que ai daqueles que criar lei injusta contra o povo.
Ai daqueles que quiser fazer algo que venha contrariar o progresso do nosso país, a vida das pessoas que querem viver, querem somente viver, não querem fazer mal a ninguém. Eu aqui não estou aqui apontando o dedo para a autoridade nenhuma, estou fazendo um apelo, conforme a palavra de Deus diz. E ela deixa bem claro aqui, não vou discorrer o assunto, né? Porque eu, não, como disse, não ia pregar, vou apenas trazer uma mensagem. Ele diz que na calamidade que vem de longe, a quem recorrer para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Cadê a glória? Nós vamos ver aqui o faraó, nós vamos ver aqui o Nabucodonosor, o todo-poderoso Nabucodonosor, que governava dezenas de países, mandava em vários reis. Faraó, que mandava em tudo, né? O próprio Herodes, né? Que vamos ver o resultado de cada um. E aí, a glória dessas pessoas vão para onde? A glória daqueles que pensam que tem glória. Tem glória aquele que é temente a Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tem glória aquele que teme a Deus, aquele que teme diante de Deus. Esse sim, esse tem glória. E que não quer interromper a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor foi criada para salvar, para curar, para libertar, e não para ser interditada por quem quer que seja. Porque muitos já tentaram, mas foi terrível o seu final. E ele diz aqui no versículo 4, nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto não se aparta a sua ira, a mão dele continua estendida. Mesmo que esses que tentam contra o povo de Deus, atentam contra a obra do Senhor, que tentam fechar as portas. E a palavra de Deus diz que o poder das trevas, do inferno, não prevalece sobre a obra do Senhor. As portas do Senhor permanecem abertas. Até que ele chame cada um do seu povo. Ninguém vai interditar, não. Até tentam, como estão fazendo. Fecha 10 dias, fecha 15, fecha 30, depois não pode abrir mais, depois fecha. Um diz fecha, outro diz abre. Porque o nosso Deus veio para que todos tenham vida e tenham abundância. Mas o inimigo das nossas almas, o inimigo do povo de Deus só traz confusão assim. Ninguém sabe quem é quem manda, quem não manda. Mesmo a Constituição do nosso país, no seu artigo 5º, garantindo o livre direito de culto. O livre direito de ir e vir, que também está sendo cerceado. Essa é a realidade. Mas diz, com tudo isto, cairão entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira. Então, essas pessoas, elas perecem. Elas perecem. Eu não estou aqui querendo dizer que A ou B ou C vai morrer. Não, eu estou dizendo a palavra de Deus que está ali. Aqueles que se levantam contra Deus, contra o seu povo, contra a sua obra, não vão resistir. Vão perecer. É a palavra de Deus que está dizendo. Não é o pastor Adalberto, não. Ok? Então nós vamos ver aqui um rei que virou bicho e ficou 7 anos comendo capim. Está lá em Deuteronômio, em Daniel, capítulo 4, versículo 28 a 32. Vamos ver justamente esse rei, que mandava em tudo, o poderoso, mandou colocar o povo de Deus na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, porque não se curvaram diante do poder de Nabucodonosor. Eu só me curvo diante do poder de Deus. Pois eu quero ver se esse teu Deus vai te livrar. Ele pode te livrar das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo, isso a gente pode ver na hora certa. Isso é agora. Pegou e jogou os 4 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens, aliás, mandou jogar na fornalha de fogo, ardente, 100 vezes mais ardente, e
Não aconteceu nada. Porque aquele que está debaixo da potente mão de Deus não tem poderoso da terra que possa destruir. E a obra do Senhor Jesus, desde há muitos séculos, que muitos tentam destruir, fechar as portas, mas não conseguem. Não consegue porque a igreja do Senhor Jesus tem dono, o povo de Deus tem um dono. Mas vejamos aqui, para não ficar só na minha palavra, em Daniel, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 28 ao 32. Depois de Nabucodonosor ter feito todas as estripulias possíveis e Deus mostrando a ele que ele não era nada e que o Todo-Poderoso era Deus, mesmo assim ele persistiu. Capítulo 4, versículo 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grande poder e para a glória da minha majestade? O glorioso, todo-poderoso, soberano era ele. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu e a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, que já passou de ti o reinado. Serás expulso dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, e até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Será que é preciso Deus fazer isso de novo? Lá no legislativo, no executivo, no judiciário, colocar Nabucodonosor, que acha que é dono de tudo, que manda em tudo, que são superior a Deus, e colocar, dizer, vou tirar o reinado de você, vou tirar do meio dos homens, e colocar no meio da relva, no meio dos capim, no meio dos animais, para comer capim igual aos bois, os jumentos, os cavalos. Será que é isso? Mas no final a palavra diz que Nabucodonosor, depois de 7 anos, teve uma chance. E nessa chance ele reconheceu que Deus verdadeiramente era Deus. Então logo tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conhecimentos e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajustou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Foi preciso ficar 7 anos comendo capim, junto com os bois, na relva, para poder entender que Deus é Deus, e não um comedor de carne, de farinha, de feijão. E que ele realmente é soberano sobre toda a criação da terra, sobre todos os que se dizem poderosos da terra. Porque nenhuma autoridade, disse Jesus, lhe seria dado se do Pai não viesse. Quando tira o fôlego, acabou, morreu, virou lama. Quando tira a autoridade, desfaz a autoridade, coloca no leito de dor, no leito, não aguenta 3 dias, já morreu. E aí, recorrer a quem? Só podemos recorrer a quem é o verdadeiramente Deus, Senhor soberano, que é o dono da vida,
Esse sim é todo-poderoso, é soberaníssimo o Senhor. Mas teve outro, né? Faraó perdeu o seu exército, morreram todos afogados, né? Diante de Deus. E Faraó teve que cair com a cara no chão, clamando para escapar com vida. Isso depois de ter perdido o seu primogênito. Olha que ponto chegou. Olha que ponto chegou. Né? A que ponto chegou. Ele não quis se curvar diante de Deus, achou que o Deus era ele. Aí, primeiro, Deus disse: eu vou mostrar que o dono da vida sou eu. Quem tira a vida, quem bota a vida, quem cura, quem liberta, quem salva sou eu. E a primeira coisa que ele fez foi tirar o primogênito de Faraó. Mas Faraó, coração muito duro, como muitos estão aí com o coração muito duro, achando que pode tudo, que são superior ao nosso Deus, o Deus dos crentes, o Deus dos cristãos, ao quem vocês estão mandando fechar as portas. Então, vejamos aqui em Êxodo capítulo 14, versículo 26 a 31. Diz o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Deus continua derrubando egípcios no meio do mar, que correm atrás de matar cristãos, de fechar igrejas, de derrubar tudo, né? E voltando, as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou vivo. Nenhum escapou. Porque não temiam a Deus. Pelo contrário, os deuses eram eles. Mas os filhos de Israel caminhavam ao pé enxuto pelo meio do mar, e as águas eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Enquanto eles caminhavam, formavam duas colunas de água. Era muro para proteger. E assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor dos exércitos exercerá contra o egípcio. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Será que existe algum Moisés ainda no planeta? Existem vários aqui no Brasil. Homens temente a Deus, que buscam levar a mensagem de fé, de esperança, de vida para aqueles que estão desesperados, ouvindo aquela voz maldita: vá para casa, fique em casa e morra em casa. E aí o único refúgio, o lugar de refúgio que tem é ir à casa do Senhor, onde Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não vai, dizem os poderosos hoje da terra. Você não vai. Não vai, fica em casa para morrer em casa. E agora? Quem manda? Deus ou os poderosos da terra? Em Gênesis, justamente que a gente leu, Faraó lá justamente foi eliminado, né? Está lá em Gênesis 14, 26, de agora. Agora o rei Herodes morreu comido de bicho, porque queria usurpar, ou usurpou, tentou usurpar a glória de Deus. Vamos ver isso aí? Está lá justamente em Atos dos Apóstolos,
Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, 12, 20 a 23. A morte de Herodes. Olha aí. Eu prendo cristãos, eu mato, eu faço o que eu quiser. Eu persigo o povo de Deus, que quem manda na terra sou eu, faço o que eu quero. E veja aí o que aconteceu. Atos dos Apóstolos 12, do versículo 20 ao 23. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então disse, dia designado, Herodes, vestindo-se de traje real, assentando no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, voz de um Deus e não de homem. Sentado, naquela cadeira, aquela roupona lá, aquela toga. O povo clama, Deus, sou o próprio Deus. No momento, entanto, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado a glória de Deus, e comido de verme foi ali na hora, expirou. Será que Deus ainda tem que fazer essas coisas? Hoje, já não basta o que ele mostrou, que o poderoso é ele? Será que aqueles que sentarem lá naquela cadeira, dizer quem manda sou eu, fecha tudo, quebra tudo, arrebenta tudo, prende os pastores, quem sai na rua bate de cacete, derruba, leva preso, mulheres, meninos, crianças? Será que é isso? Será que é isso? Será que Deus tem que dizer, olha, a glória é minha, não é de vocês não, o povo é meu, está sofrendo? Será que tem que mandar um anjo para dizer assim, tu vai ser comido de bicho agora, quando tu pensa que és o Todo-Poderoso? É isso? Mas se for preciso, é com ele, é com Deus. Eu peço a atenção das autoridades constituídas do nosso país e dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que tenham cuidado, porque a gente está vendo aqui, tem milhares de casos, eu estou trazendo 3 apenas. Nabucodonosor, que esse ainda teve a condição de declarar que só o Senhor é Deus, e voltou ao seu trono. Não teve a mesma sorte de Faraó, que nunca aceitou, e também Herodes, Antípadas, também não aceitou. Ele recebeu que tirar a glória de Deus para ele. Agora imagina se esse elemento tivesse mandando fechar as igrejas, prender os pastores, prender as pessoas que estão na rua querendo respirar, somente respirar. Ou ainda um pouco mais, Ou ainda um pouco mais. Hoje eu estou fazendo essa reflexão com os amados irmãos em todo o Brasil, em todo o planeta, e pedindo, clamando a Deus primeiramente, e a segunda as autoridades, 3 poderes, que parem de fazer isso, comece a refletir sobre o que está acontecendo. Será que 4.000 pessoas morrendo por dia ainda não dá para ter um pouco de sensibilidade no coração? Há poucos dias, quando não tinha lockdown, tranca-rua, tranca tudo, era 700, 800 pessoas por dia que morriam. Vamos trancar tudo.
que tem uma segunda onda, adivinham, né? Vai ter uma segunda onda, vai trancar tudo. Já tem uma terceira, já tem uma quarta, né? Manda trancar tudo que cientificamente falando não tem comprovação nenhuma. Membros da Organização Mundial de Saúde já disse que o lockdown só serve para uma coisa, para aumentar a pobreza e a miséria dos países, fechar, quebrar. E será que nossas autoridades, os três poderes do nosso país, não dá para perceber isso? Tem um pouco de sensibilidade? E dizer, já está na hora de acabar com essa mentira, com essa enganação. E, achando pouco, né, pegam e mandam fechar as igrejas, lugar de refúgio, onde as pessoas estão desesperadas, mais de 15 mil suicídios por depressão, por pânico, pessoas estão morrendo de pânico, pessoas estão se suicidando, estão morrendo de depressão, porque não aguenta mais ficar em casa. Vá para casa, fica em casa e morre em casa. Está hora de acabar com isso. Eu faço um apelo às autoridades competentes do nosso país. Será que, depois de fecharem 375 mil empresas, 375 mil empresas, deixar mais de 14 milhões de desempregados, não basta ainda? Ainda tem que prosseguir? Ainda tem que continuar fazendo essa maldade com o povo do Brasil? 375 mil empresas, entre grandes e pequenas. Essas pessoas não podem ir para a rua trabalhar para poder trazer o alimento para a sua casa, para a sua família. Ele não quer ir para a rua bagunçar, ele não quer ir para a rua fazer algo errado, quer ir para a rua só trabalhar, abrir seus comércios. Mas temos ainda os informais. Que essas pessoas não têm água em casa, que essas pessoas não têm alimentação em casa, não tem nada na despensa e nada na geladeira, e às vezes nem geladeira tem. Dorme no chão, come coisa que apanha no chão, e quer ir para a rua vender uma água para apurar o dinheiro, quer vender uma cocada, um amendoim, uma pipoca, tomar conta de um carro, o cabeleireiro, uma manicure, o pedicure. Essas pessoas estão clamando por justiça, querem trabalhar. Quem tem seus empregos, está tudo bem. Por quê? Porque recebe seu dinheirinho no fim do mês. Pode até fazer pedido, delivery, né? Tudo em casa. E deles que até fazem festa dentro de casa, 20, 30 pessoas, aglomerados. Se esse tal desse lockdown fosse verdade e servisse para alguma coisa, por que os coletivos estão superlotados? Por que os metrôs, os trens, os ônibus, os aviões, as filas nos bancos, vão para a fila dos bancos para ver, debaixo de sol e chuva e sereno, mil e tantas pessoas, 2.000 pessoas, tumultuado, debaixo do sol, não tem água, não tem álcool gel, e deles já até sem máscara, porque não tem dinheiro para comprar máscara. Que dê as autoridades que estão preocupadas com as vidas para levar isso aí, para fazer o teste, para ver se essa pessoa já teve ou está tendo Covid. Proteger essas pessoas, vê-se claramente que não existe essa vontade. A proteção à vida não existe. Existe outro interesse por trás que não sabemos bem certo o qual, mas breve vamos descobrir. Vamos descobrir. E que não é realmente salvar a vida. Porque o lockdown não está salvando vida de ninguém. Não existe uma comprovação científica em canto nenhum do planeta que ficou-se em casa e salvou-se vida. Aqui no Brasil, a segunda onda saiu de 600, na primeira onda tivemos um pico de 1.400 e poucas pessoas. Baixou para 600, 500, 600, 300.
Aí vem a segunda onda, estão adivinhando, vai vir aí, para tudo, esconde tudo, fica todo mundo em casa. Aí, quase 4.000 mortes. Ligue de novo. Tá filmando. Mais amados, para concluir a minha palavra. Nós temos hoje mais de 14 milhões de desempregados por causa desse lockdown. Ou morrem do Covid, ou morrem de fome, ou se suicida, ou é morto pelos credores, principalmente os agiotas. Tem gente que está dando cabo de sua própria vida porque não consegue mais viver, não consegue pagar as contas. O próprio presidente leu uma carta onde aquele homem dizia: mãe, família, perdoe, porque eu não suportei mais, não pude pagar minhas contas, eu estava sendo humilhado demais, por isso dei cabo de minha própria vida. É isso, senhores, autoridades dos três poderes, que os senhores querem que continue acontecendo? Eu tenho certeza que não. Será que essas autoridades não têm mais coração? Será que o temor de Deus não existe nesse meio? Mas se o temor de Deus não existe, que é o princípio da sabedoria nos senhores, mas Deus existe. E na hora certa Ele vai tomar conta com vocês. Vai chegar assim: eu vim para vocês prestarem conta dessas vidas aí todinho. Mas se não bastasse a crueldade, a maldade desses três poderes, com algumas exceções, é claro, disseram agora aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam com depressão, aqueles que estavam tentando suicídio, aquele que estava buscando uma oração, um conforto, uma palavra, aquele que estava ouvindo a voz do seu Senhor e seguindo: vinde a mim. Agora a gente vai interditar tudo para ninguém e a ninguém. Tem que morrer em casa. Ou de fome, ou da doença, ou de depressão, suicídio. Eu faço, por último, esse apelo às autoridades dos três poderes. Parem de perseguir o povo de Deus. Parem de perseguir as igrejas do Senhor Jesus. Parem de perseguir o povo de Deus. Esse povo tem dono. Viu a estátua de Faraó? Viu a situação de Nabucodonosor? Viu a situação aí de Herodes? E quantos outros que tentaram contra o povo de Deus, o que aconteceu? Será que você quer que aconteça isso com você, com sua família? Aqui não é nenhuma ameaça, não. Estou lendo a palavra de Deus. Não é nenhuma ameaça, não. Porque Deus, Ele entra com providência, Ele entra em ação quando o povo dele está sendo massacrado. 4.000 pessoas por dia, e as igrejas fechadas, e ainda vão decidir amanhã se permanece fechada, se permanece aberta, se é certo abrir, se é certo abrir, se é certo fechar, quando a Constituição Federal, no artigo 5º, diz que nós temos o direito ao culto, livre culto, onde quisermos, sem que atrapalhe ninguém, e principalmente dentro das igrejas, onde tem regras e normas. Somos povos instruídos, somos povos educados, somos povos obedientes. Se não 50 milhões de pessoas na rua cobrando seus direitos ou mais, a situação desse país já tinha virado um caos. Mas jamais vamos fazer isso. Nós apelamos primeiro para o nosso Deus, que tem as armas para fazer e os meios. Segundo, para o bom senso dos três poderes, para lhes dizer que nenhuma autoridade lhes seria dada ou estaria em suas mãos se de Deus não viesse. Porque a Constituição Federal do nosso país, no seu artigo 5º, diz que o poder vem do povo para o povo, o poder emana do povo. Então, mas alguns que não são eleitos pelo povo acham que pode tudo. Eu faço esse apelo aqui, porque Deus está presente em nossa vida. Ele vive sim. Para aqueles que acham que Ele morreu, que Ele não existe, eu digo a você, Ele existe.
E ele pode entrar com providências contra aqueles que estão massacrando o povo de Deus. Neste momento, eu peço a todos os irmãos de todo o Brasil, os que creem em Deus, os que creem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos orar hoje e amanhã, até sair a decisão do Supremo, que com certeza vai ser tocado em seus corações, para que as igrejas do Senhor Jesus permaneçam abertas e que nós possamos levar a mensagem, a palavra de Deus, e que os cansados, oprimidos e sobrecarregados possam vir até a igreja do Senhor para receber o refrigério da sua alma. Fechando nossos olhos, elevemos aos pensamentos ao trono de Deus e mais uma vez vamos agradecer a Deus antecipadamente, porque sabemos que amanhã a decisão é a favor do povo de Deus, é a favor de Deus. Maravilhoso Deus. Deus de bondade e de infinita misericórdia, nós sabemos, Senhor, que todo o poder e autoridade lhe foi dado nos céus e na terra. E que nenhum poder nem autoridade será dada a nenhuma autoridade aqui no nosso país e no planeta se de ti não vier. E que a vida pertence a ti. O controle da vida está em tuas mãos. Toca no coração de cada um daqueles ministros, em cada um daquelas autoridades do Congresso, principalmente os presidentes, além do presidente do nosso país, Jair Messias Bolsonaro. Os seus ministros, para entenderem que tem que obedecer, eu falei tem mesmo que obedecer a Deus, o único Deus, Criador de toda a existência, e que a Ele toda a honra e toda a glória, todo o poder e toda a autoridade, soberaníssimo Deus, só Ele é soberaníssimo. E Ele tira quem Ele quer e coloca quem Ele quer. Ele põe na cova e tira da cova. Nós estamos pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe cada um desses ministros do Supremo. Que toque em cada um daqueles corações, que os seus interesses desapareçam. E que fiquem os interesses do bem do nosso país, do bem do povo do nosso país, os interesses, meu Pai, do progresso da nossa nação, de salvar a nossa nação. Se comunicando, obedecendo, ouvindo a voz do Todo-Poderoso nosso Deus e obedecendo para que o nosso país venha a ser sarado, o povo venha a ser curado, e essa pandemia venha a desaparecer do nosso país, e todos possam crescer e prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo e respondendo às nossas orações, minha e de todo o país neste momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E se você concorda, coloca o no amém lá embaixo, dá um like e coloca amém, amém, amém. Já que muitos não querem dizer muita coisa, diga amém, amém, amém. Lá embaixo, né, no vídeo, você coloca amém. Você se inscreve no canal, dá um like no canal like e coloca amém. Basta isso, amém. Você está concordando com milhões de orações que estão sendo feitas para a transformação do nosso país, para a transformação daqueles corações dos que estão nos poderes executivo, legislativo e principalmente o judiciário. Fica na paz e até a próxima com as bênçãos de Deus.